Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E dando continuidade à semana Star Wars, vamos explicar o Mandaloriano e o universo expandido de Star Wars. Fica aí! Turma, o Mandaloriano tá fazendo muito sucesso aí no Disney Plus, tá? Então eu pensei em explicar para as pessoas que não estão acompanhando tudo que está acontecendo em Star Wars e que meio que estão sendo pegos de surpresa ou uma outra coisinha aí no Mandaloriano e dar essa explicação, esse entendimento para o pessoal melhor curtir a série. Agora vamos deixar claro, gente. De verdade, até agora não tem nada que não fosse facilmente deduzível e que não desse pra entender na série do Mandaloriano. Tem gente reclamando que eles estão mergulhando no lore, mas gente, isso é super legal. Tô falando, ai, tá ficando muito denso, eu tenho que saber quem é a Bo-Katan, eu tenho que saber quem é a Ahsoka. Até agora, vendo os episódios, não saber nada sobre eles, os episódios foram meio que auto-explicativos. Agora, se você tem as informações, fica muito mais legal. Não fique bravo por você não conhecer profundo o universo. Se você gostou, vai atrás. Quem sabe você gosta, vê as outras coisas, tudo bem? Mas, de uma maneira geral, é muito legal essa ligação com o universo que eles estão fazendo, principalmente o Dave Filoni e o Jon Favreau, que são os caras por trás, tá, da série, que tem consultoria do George Lucas, tá? Porque eles estão fazendo uma coisa muito legal, que é se basear nos diversos livros, quadrinhos e jogos que Star Wars teve aí em tantos anos, que quando a Disney entrou, eles decidiram que era tudo Legends e não valia. Então eles estão se inspirando no que veio antes. Diferentemente do que a presidente da Lucasfilms, a Kathleen Kennedy, falou um pouco antes do lançamento, tá, do episódio 9 de The Rise of Skywalker, que é muito difícil fazer Star Wars porque não tem material para se inspirarem, eles estão provando o quanto ela não deveria estar na situação que estava, enquanto ela não entendia, tá, do que estava fazendo, porque eles mostraram que sim, tem como se inspirar de uma maneira super legal. Então a gente tem muita informação. Agora, só vale, tá, o que foi dito em tela ou pelo menos em alguma das animações. Por mais que seja livro novo, tudo bem, da era Disney, que eles falam que é canon, gente, os livros já estão começando, e os manuais também, já estão começando a se contradizer, principalmente com aquela história do Imperador ser clone ou não, o filho do Imperador ser clone ou não, e o próprio Imperador ser clone ou não. As coisas estão se contradizendo, então já não tá mais dando para levar a ferro e fogo até os livros soltos na era Disney como canon, tudo bem? Então, quando se inspirar em alguma coisa que seja livro, eu até falo, olha, antigamente a gente via desse jeito, se eles vão manter essa explicação, não sei, tudo bem? E gente, já vou dar agora o alerta de spoiler. Então tá aí, tá dado, tá o aviso de spoiler, tudo bem? Para caso que eu quero falar livremente, fique aqui a sua própria conta e risco. Gente, eu vou tirar a luva do Luke, porque não dá pra usar essas coisas, tá? Com luva fica impossível de usar. E as minhas anotações de nomes, para não falar besteira, estão aqui no tablet, tudo bem? Tá? Agora, e sim, gente, eu tô de cosplay de Luke Skywalker, pra quem não entendeu, tá? Acho que você precisa rever os filmes originais, tá? Gente, eu não vou ficar falando muito do que aconteceu nos filmes originais, não. Tudo bem? Eu vou até referencio, mas não vou falar muito. Muito bem, gente, então vamos lá. Vamos entender o Mandaloriano. Primeiro, todo mundo chama ele de Mando, mas o nome dele não é Mando, tudo bem? O nome dele é Din Djarin. Tá? Como ele mesmo falou, ele era um menino, tudo bem, que foi salvo por um grupo de Mandalorianos no que parece ser o período das Guerras Clônicas, por causa do droide de batalha lá que apareceu na série. Então a gente tem isso, que ele foi criado como um Mandaloriano, mas ele não é um Mandaloriano de puro sangue. Até aí, gente, o que é um Mandaloriano de puro sangue é complicado, porque o planeta Mandalor foi colonizado, isso mesmo, uma raça que não era só exclusiva de humanos, mas a grande maioria humanos, tá? Colonizaram o planeta Mandalor muitos anos atrás, lá na época, lá para antes da formação da República Galáctica, tudo bem? E eles ficaram muito famosos, tá? Por causa da habilidade que eles tinham, principalmente porque eles faziam as suas armaduras de um metal muito raro, tá? Que é o Beskar, né?
que eles falam muito, que a gente vê muito esse culto. Aí você fala, porque eu escutei gente falando, olha, mas se tem esse metal que é contra Blaster, por que eles não colocaram esse metal em todos os Stormtroopers? Porque o metal é muito raro. Eu também vi isso lá no episódio 8, que eu pessoalmente não gosto, mas quando eu vi eu entendi. Tá? Que a Capitã Phasma usava aquele uniforme todo, né, brilhoso, cromado, e aí quando o Finn dá um tiro, balança e vai embora da armadura dela. E eu escutei um monte de gente perguntando, mas Fernando, por que que todos então não tem aquele metal? Porque ele é muito raro e muito caro. Você fazer um exército inteiro com um metal raro e caro, eu acho que ia ficar inviável, tá? Tudo bem? Então, não é qualquer um que tem um uniforme, uma armadura daquele. É por isso que as armaduras mandalorianas são tão importantes no lore para os Mandalorianos e valem tanto no mercado como a gente vê. Gente, a série Mandaloriano se passa coisa de 5 anos após o Retorno de Jedi, o filme 6, o Retorno de Jedi, quando Luke Skywalker derrota os Siths e a rebelião derruba o Império. Ok, que a gente sabe que não vai ser ali o ponto final do Império. O universo do Mandaloriano, a gente vê que ainda existem várias facções imperiais e a Nova República que tá lá sendo formada pela Leia, tudo bem? Ainda não chegou em todos os lugares, não tá conseguindo. A gente tem postos Nova República, a gente vê os X-Wing, a gente vê que a República tá tentando. Mas, gente, depois de uma ditadura militar de 20 anos, como sofreu, tá mais de 20 anos, como sofreu o universo de estar dentro do universo de Star Wars, as coisas não voltam ao normal do dia pra noite. E a gente também tem o quê? A gente tem muitas facções imperiais que sobreviveram. É verdade que ainda vai ter a famosa Batalha de Jakku, que o Luke Skywalker, junto com as forças rebeldes, que agora já são da República, enfrenta o remanescente, e é lá que tá a Rey no começo do episódio 7, aquele resto de destroço seria a famosa Batalha de Jakku, tudo bem? Que também já teria acontecido nesse ponto da história. Então, ainda existem muitas forças imperiais espalhadas. O que a gente vê no seriado é que o principal vilão é o Moff Gideon. O que é um Moff? Moff é uma patente militar para um governador de sistema. Existiam poucos Moffs no Império, de acordo com o que a gente entende. Fernando, você está tirando isso de universo expandido e livro que não existe mais. Não, estou tirando isso do episódio original do Star Wars, tá? Quando o Great Moff Tarkin, o Grande Moff Tarkin, que era o único Grande Moff que tinha naquela época, quer dizer que ele estava acima de todos os Moffs, então ele só estava abaixo do Vader e do Imperador dentro do Império, tá? Então o Moff Tarkin, tudo bem, ele fala que o Imperador, certo? Dissolveu o Senado Imperial, que era o antigo Senado Galáctico da República, e agora os Moffs vão controlar os sistemas. Tudo bem? Então, existia coisa de poucos Moffs, não era tanto assim. Então, eles eram muito poderosos. E o Moff Gideon é um desses Moffs que sobreviveu. Então, ele tem muita força do Império por trás dele. E ele está tentando reerguer o Império, pelo menos no cantinho da galáxia dele. E para isso, ele quer usar, certo, o sangue do bebê Yoda e o sabre negro. Mas eu já chego em tudo isso. Tudo bem, gente? Então, basicamente, o universo que a gente está vivendo, o Mando é um caçador de recompensa que está aí tentando viver a vida no caos que virou pós o fim do Império. Por quê? Porque a República ainda está, a Nova República ainda está se constituindo. E vários grupos aí, como por exemplo a Guilda dos Caçadores de Recompensa, ainda não sabe muito bem como fazer para sobreviver. E no meio dessa história que ele acha, certo, o nosso pequeno Grogu, né, que é o que todo mundo chama de bebê Yoda. E eu falei aqui no canal 1 milhão de vezes, a gente pode chamar de bebê Yoda. Fica à vontade de chamar de bebê Yoda, mas você tem que entender que ele não era o Yoda, porque isso se passa anos depois, 5 anos depois da morte do Yoda. Tinha gente que fala, ah não, viagem no tempo, sei lá o que, mas já se provou que não é nada disso na série, como eu afirmei diversas vezes, ele não era o Yoda. Tudo bem? Então, vamos lá, tá? Vamos continuar. Então, gente, eu tava falando dos Mandalorianos. Então, o Mandalor, tá? Tudo bem? Fez, graças ao metal milagroso que eles têm, que desvia até sabre de luz, tudo bem? Eles se tornaram caçadores muito habilidosos e
ficaram guerreiros muito habilidosos, desculpa, pela galáxia. Inclusive teve uma briga com a Ordem Jedi. Sim, isso aí foi dito tanto na série quanto em outros desenhos animados. Então a gente sabe que a guerra que existia lá nos livros antigos foi usada de inspiração para essas informações, tudo bem? Outra coisa que fala nessa série é que o criador da doutrina mandaloriana foi Mandalor o Grande. A gente ainda não tem muitas informações sobre esse cara, sobre Mandalor the Great, tudo bem? Mas a gente está aí acompanhando e tentando descobrir as informações. Mas supostamente ele que criou o código. Agora, existem Mandalorianos que seguem o código e que não seguem. Existem clãs e facções que nem sequer usam, são obrigados a ficar o tempo todo com o capacete, como a casta que o mando segue faz, tudo bem? Por isso que existem Mandalorianos que usam capacete e Mandalorianos que não usam. E é por isso que o Jango Fett, lá no episódio 2, vivia tirando capacete, porque como foi explicado pelo filho dele, o Boba Fett, tudo bem? Ele abandonou os Mandalorianos depois de ter lutado na Guerra Civil. Guerra Civil? Sim, gente, de acordo com a história estabelecida nos desenhos e agora falada na série, tá? Teve uma guerra civil em Mandalor entre os que seguiam os ensinamentos do Mandalor o Grande, tudo bem? E um movimento pacifista. Isso mesmo, tinha um movimento pacifista e os pacifistas ganharam a guerra civil e Mandalor então se tornou um estado neutro, não parte da república, diga-se de passagem. Tá? Então a gente tem isso aí acontecendo na história e muitos Mandalorianos que não aceitavam o movimento pacifista, como por exemplo The Death Watch, certo? Não aceitavam e acabaram deixando o Mandalor, tudo bem? Então tudo isso aí são partes importantes. Então, quem segue a doutrina mandaloriana é considerado mandaloriano porque os próprios Mandalorianos não são originais, não são originais do planeta Mandalor, tudo bem? Mas existe o que eles chamam de Mandalorianos de puro sangue, existem casas importantes como a gente viu nas animações, tudo bem? Então, basicamente, esse é o universo que a gente está vivendo aí, ok? Deixa eu dar essa informação que eu esqueci de dar, gente. A gente marca o tempo em Star Wars pela Batalha de Yavin, que é quando Luke Skywalker destrói a primeira Estrela da Morte. Então se fala 42 anos antes da batalha ou depois da Batalha de Yavin. Essa guerra civil mandaloriana aconteceu 42 anos antes da Guerra de Yavin, então coisa de 20 anos ainda antes, tudo bem, da formação do Império, ainda na época da República. Beleza? Então vamos lá. Eu também falei do Sabre Negro, que é muito ligado aos Mandalorianos. O que é o Sabre Negro? Gente, há muito tempo atrás teve um cara chamado Tar Vizsla, que era um guerreiro mandaloriano, mas ele era sensitivo da força. E ele foi o primeiro Mandaloriano a ser aceito entre os Jedis. Para honrar tanto a linhagem dele, Mandaloriana, quanto aos ensinamentos Jedi, ele criou o Sabre Negro, e é o único Sabre Negro. Então aquele Sabre Negro que a gente vê, certo, na mão do Moff Gideon, ele já apareceu antes. De acordo com o que a gente sabe, o Dave Filoni falou que a ideia de criação do Sabre Negro foi uma ideia dele e do George Lucas em conjunto. Por quê? Por causa que ele fazia o desenho Clone Wars antes da compra da Disney, quando o Lucas ainda mandava na coisa. E o Sabre Negro foi criado numa história, tudo bem, que a gente viu lá no desenho Clone Wars com Obi-Wan Kenobi, tá? Onde ele vai lá para o planeta de Mandalor para ajudar a Duquesa Satine, que era, tá, a que estava mandando ali e queria manter, tá, Mandalor neutro. Só que tinha um grupo, certo, de Death Watch dentro lá, que estava aliado com o Conde Dooku, certo? E queria entrar nas guerras clônicas do lado dos separatistas para depois ele ser colocado no comando no lugar da Duquesa. Tudo bem? Então isso é mostrado aonde? Isso é mostrado no desenho Clone Wars, que é lá grande parte do Dave Filoni e do George Lucas, antes da época Disney. E esse desenho foi canonizado pelos eventos que aconteceram no desenho Rebels e também agora em Mandaloriano. Então muita gente que falava que não vale desenho vale. Gente, para falar um pouquinho do desenho. O desenho Clone Wars conta aquele período de 3 anos entre o final do episódio 2 e o começo do episódio 3. Como assim? No filme, certo?
Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones, a gente vê o começo das Guerras Clônicas. Por que chamamos de Guerras Clônicas? Porque um caçador mandaloriano chamado Jango Fett é chamado, certo? É contratado pelo Conde Dooku para servir como matéria-prima para a criação de um exército. Exército esse que seria usado pela República. Então, os clones do Jango são conhecidos como Clone Troopers. E como eles foram os principais à linha de frente da guerra, ficou conhecido como Guerras Clônicas. Só para vocês saberem, gente, a expressão Guerras Clônicas foi falada lá no filme original, certo? Tanto pelo Obi-Wan quanto pela Leia, referenciando a existência das Guerras Clônicas. Então a gente sabe que as Guerras Clônicas realmente já estavam planejadas lá no começo, lá nos anos 70. Tudo bem? Então a gente tem esse background aí das Guerras Clônicas acontecendo. Agora só para vocês saberem, o Jango, certo? Ele, como parte do pagamento, pediu um clone para ele não alterado para ele criar como filho, que é o Boba Fett, que tá agora na série. O Boba Fett foi o primeiro Mandalorian que a gente viu na história, porque ele apareceu pela primeira vez, na verdade, no especial de Natal de Star Wars, em versão desenho, e depois lá pelo Jeremy, interpretado pelo Jeremy Bullock, certo? Lá no Império Contra-Ataca, até que finalmente ele cai no Poço de Sarlacc no Retorno de Jedi, depois de confrontar o Luke e o Han Solo. Tudo bem? Como ele saiu do Poço de Sarlacc, ainda não explicaram. No antigo Legends lá, que não existe mais nos livros, ele tinha conseguido sair a muito custo do Poço de Sarlacc, acabou sendo confundido com um robô pelos Jawas que pegaram ele, e aí tem toda uma coisa para ele conseguir de volta a armadura dele. Então parece que eles estão seguindo essa história por causa que a armadura dele foi, né, encontrada pelo Marshall, tá, com os Jawas, e depois vai parar na mão do Mando no primeiro episódio da segunda temporada. Falei que tinha spoilers, hein? Não vem brigar comigo. Tudo bem? Então a gente vê que eles realmente parece que estão tirando muita inspiração dos livros que foram descanonizados quando a Disney comprou Star Wars. Beleza? Então o Boba Fett é um clone não alterado, mas também é um filho do Jango Fett, por isso que ele é interpretado pelo mesmo ator que interpretou o Jango e os clones, o Temuera Morrison. Mas voltando para o sabre negro, o Tar Vizsla, que criou esse sabre negro, tudo bem? Esse sabre acabou sendo colocado como um símbolo de poder, como um símbolo de força dentro do povo mandaloriano. E a primeira vez que ele aparece, então, é lá nas Guerras Clônicas, quando os caras do Death Watch usam ele. Inclusive tem uma batalha com o Obi-Wan que é usado esse sabre. Esse sabre ainda vai reaparecer, vai parar na mão do Darth Maul e outros caras lá nas Guerras Clônicas, vai parar na mão da Bo-Katan. Bo-Katan, sim, eu já falo dela, tudo bem? Vai parar na mão da Sabine e agora está na mão do Moff Gideon, certo? E a Bo-Katan tá atrás, tá, desse sabre, como a gente viu. Quem é a Bo-Katan? Bo-Katan é irmã da Duquesa, tudo bem? Então, certo, com toda a coisa que aconteceu lá em Mandalore, a irmã meio que vira herdeira do trono, mas ela se junta ao Death Watch, tem toda uma coisa, até que isso lá nas Guerras Clônicas. Depois ela reaparece em Rebels, tudo bem, com a Sabine, que eu já falo quem é, que dá o sabre na mão dela e ela usa como poder. Como saiu da mão dela para parar na mão do Moff Gideon, a gente não sabe, mas a gente sabe que a Bo-Katan, que é a personagem que veio lá do Clone Wars do Rebels, tudo bem, tá querendo esse sabre, tá procurando o sabre, provavelmente porque ela quer reunir o povo agora que não tem mais império. E ela precisa do sabre para conseguir reunir o povo dela. Tá? Agora, só para vocês contextualizarem uma coisa super interessante, a atriz que está interpretando a Bo-Katan no Mandaloriano é a Kate Sackhoff de Battlestar Galactica. Só que foi ela que dublou a personagem nas animações. Então você vê que o Dave Filoni realmente é muito fiel aos desenhos que ele criou. Muito bem, gente, eu falei bastante do desenho Clone Wars, deixa eu só contextualizar. Então, como eu falei, ele se passa nesse período de 3 anos. Quem são os principais personagens do Clone Wars? Os principais personagens são o Anakin Skywalker, tudo bem? O Obi-Wan Kenobi e a aprendiz do Anakin, a Ahsoka Tano. A Ahsoka, certo? Tem o desenho Clone Wars, tudo bem? São várias temporadas e a gente ainda tem um pequeno filme, tá? Um filme normal, vai? Tudo bem? Que abre, que a gente é apresentado pra Ahsoka. A gente também vai ter R2-D2 em vários episódios, C3PO, a Mace Windu,
Yoda, tudo bem, a Padmé, vários personagens, tá? O Chewbacca, vários personagens apareceram, vários personagens importantes apareceram. Entre eles a gente descobre que o Darth Maul estava vivo, é por isso que a gente vê ele naquele filme meio meia boca lá, do Han Solo, tudo bem no final, porque ele é descoberto vivo nesse desenho, tá? E como eu já falei, tem a Bo-Katan e os outros. E outro personagem que eu também quero citar é o Capitão Rex, que é um clone, tá? Que lidera a Tropa 501, que é a tropa do Anakin, tá? E interessante que isso foi inspirado num grupo de fãs que se vestiam de Stormtroopers, que era a Tropa 501. Então foi uma homenagem da Lucasfilm para os fãs. Porque na época, antes Disney, eles não ficavam brigando com os fãs, não, eles abraçavam os fãs. Mas, né, a Disney tem suas coisas. Bem, de qualquer maneira, então, Clone Wars, que é uma animação fantástica, gente, muito legal, tá? E tá no Disney Plus, basicamente é essas histórias, a gente tem muita coisa da Ahsoka, tá? Agora, tem outra animação que também tá aparecendo muito, que é legal vocês saberem. Eu recomendo você assistir as duas se você quiser, ninguém é obrigado, mas é muito legal, que é a animação Rebels. Gente, Rebels se passa, tudo bem? Coisa de 14 anos depois do filme 3. Então o Império já está extremamente bem estabelecido e segue uma célula de rebelião. Como assim? Eles explicam que nessa época a Aliança Rebelde ainda não está totalmente unida. Na verdade, a Aliança Rebelde só vai se unir totalmente no filme Rogue One, que se passa um pouquinho antes, certo, do filme original, tá? Então a Aliança Rebelde ainda está agindo, certo, com aquela famosa Guerrilla War. Então são pequenas células, tá? Quem é a célula principal que a gente acompanha no Rebels? Gente, a célula é a célula da nave Ghost. A nave Ghost foi canonizada também, que ela apareceu tanto no Rogue One, e ela também aparece na batalha final do episódio 9 de Rise of Skywalker, tá? Então, quem é a tripulação? A Capitã Hera Syndulla, que é a líder da galera, tudo bem? E diga-se passagem, escutou o nome dela no Rogue One sendo chamado, tá? Tem o Zeb, tem a Sabine Wren, que é uma guerreira mandaloriana que estava sendo treinada na Academia Imperial e deixou o Império para se unir à causa. A gente tem o robozinho deles, o astro robô deles, que é o Chopper, certo? Por quê? Porque é sempre legal ter um robozinho em Star Wars, tudo bem? E aí a gente vai ter, tudo bem, o Kanan Jarrus. Kanan Jarrus era um padawan Jedi que sobreviveu à Ordem 66. A Ordem 66, a ordem lá do fim, certo? Do episódio 3. Aliás, a Ahsoka também sobreviveu à Ordem 66. Como ela fez para sobreviver, tá nas últimas temporadas lá de Clone Wars, é bem legal você ver. Então o Kanan Jarrus, tudo bem? Ele é meio que o líder do grupo em ação. A Hera manda, ela é a capitã, mas ela fica na nave. E ele é o líder ali, certo? O general deles de batalha, de comando, de ação ali, certo? E ele, por ter sido treinado como um padawan, ele tem os ensinamentos Jedi. E eventualmente, então, a série começa quando ele encontra o Ezra Bridger, tudo bem? Que era um filho de ativistas contra o Império, e aí ele descobre que ele tem a força, então o Kanan começa a treinar o Ezra. E a série Rebels é basicamente as aventuras dele, o Ezra sendo treinado pelo Kanan, enquanto eles estão aí se unindo à rebelião. E é super legal que a gente tem o Lando, a gente vai ter a Leia, a gente vai ter R2-D2, a gente vai ter C3PO, a gente vai ter Chewbacca, a gente vai ter um monte de coisa legal aparecendo em Rebels, vários fanservices, várias coisas legais. E é interessante que o contato deles se chama Fulcrum, que depois a gente descobre que é a Ahsoka Tano. Então a gente vê a Ahsoka Tano em Rebels no começo da rebelião, lutando contra o Império, com aqueles dois sabres de luz brancos que a gente viu, ela já estava usando lá em Clone Wars, ela ajuda muito o Ezra, tudo bem? E a gente ainda vai ter outros personagens como o Obi-Wan, o Darth Maul, o Yoda aparecendo, que é muito legal. Inclusive o confronto final entre o Obi-Wan e o Darth Maul tá no Rebels, é super legal. E o confronto entre o Darth Vader, sim, o Darth Vader, e a Ahsoka também tá no Rebels e também é fantástica aquela cena, aquela batalha toda. Por quê? Porque o Vader, nesse ponto da história, tá perseguindo os sobreviventes da Ordem 66. Então ele e os inquisitores dele caçam o Kanan e o Ezra, enquanto eles tentam lutar com o Império. E tudo isso é super divertido. Outro personagem muito importante que foi citado no Mandalorian que eu tenho que falar é o General Thrawn. Gente, o Thrawn,
tá? Ele é um personagem que foi criado na famosa trilogia Thrawn, tudo bem? Lá dos livros Legends que não existem mais, tudo bem? Ele não estaria nos filmes de acordo com aqueles livros porque ele estaria explorando a orla exterior e não estava disponível. Mas ele seria tipo um grande almirante de confiança do imperador. Ele tá na série Rebels, tudo bem? Caçando a Syndulla e o pessoal lá da Ghost. Ele mostra ser um vilão fantástico, impressionantemente legal. E no final, sim, eu já falei que tem spoiler, gente. No final, ele e o Ezra desaparecem. Por isso que nenhum dos dois tá lá nos filmes originais, tudo bem? Aí quando você vê a Ahsoka lá em Mandaloriano, ela tá tentando descobrir onde tá o Thrawn. Por quê? Porque a gente entende que ela tá tentando descobrir onde tá o Ezra. Porque em Rebels a gente vê que ela, a Ahsoka e a Sabine vão atrás do Ezra. E já foi falado pelo Dave Filoni que isso acontece. Ele deu uma dica, vai? Que isso acontece pós-Mandaloriano ainda. Então tudo isso que está acontecendo está meio que sendo citado, referenciado lá no Mandaloriano, tudo bem? Só para colocar algumas coisinhas, tá? Só para finalizar o vídeo, algumas pequenas informações, tá? Para o bom entendimento, tá? Você viu nos últimos episódios, tá? Eu não sei, que o bebê Yoda, que é o Grogu foi treinado no Templo Jedi antes da Era das Guerras Clônicas, tudo bem? Lá, mas ele acabou sobrevivendo à Ordem 66, eles não explicaram muito bem como, tá? Mas então, ele meio que tá com os poderes enferrujados, por causa que ele escondeu eles para sobreviver, tá? E aí então, ele vai para o templo do planeta Tython. Gente, de acordo com os livros, Tython era onde se originou a Ordem Jedi. Tá? Que vai ser uma ordem que tinha pessoas que seguiam várias filosofias da força. Vai ter uma guerra civil dentro dessa ordem. É meio Jedi, é difícil falar por causa que é com dois E's, né? Jedi, sei lá, tudo bem? Tá? Então, existe a separação entre os seguidores da luz e os seguidores da escuridão, que eventualmente deixariam a ordem, iriam para o planeta Sith, e lá, conhecendo os Siths originais, que eram pessoas que usavam a força negra, eles fundariam a Ordem Sith. Mas de tudo isso que eu falei para vocês é Legends. Eu não sei se alguma coisa disso vai se confirmar. Agora, o Luke, a gente viu, certo, no episódio 7, 8, 9, que ele tá lá no planeta chamado, eu anotei porque eu odeio tanto isso, Ahch-To. Tudo bem? Que ele fala que é o primeiro templo Jedi. A gente entende que esse primeiro templo Jedi é o primeiro templo da Ordem Jedi, que é a Ordem Jedi do Yoda, do Mace Windu, do Obi-Wan, e não tá do planeta Tython, que seria antes disso. Agora, tudo isso que eu falei pra vocês pode ser mudado de acordo com o que eles falarem. Isso é o que a gente entende com a junção de Legends. Aliás, vamos finalizar falando do Luke Skywalker. Existe grande especulação se o Luke é quem vai responder o chamado do Grogu ali na pedra do templo. Tudo bem? Tem até a arte de fã, e é por isso que eu estou colocando essa roupa, por causa das especulações que é possível que a gente veja uma menção dele, se não ele, no final da segunda temporada. E tem muito rumor falando que ele vai aparecer na terceira ou quarta temporada. Que eu tô louco pra ver ele levando um tratamento decente. Porque nesse ponto da história, ele tá beirando os 30, ele já é um mestre, e pelo que a gente sabe, pelo que foi dito pelos próprios filmes da trilogia Disney, ele tá atrás de ensinamento para fundar o seu próprio templo Jedi e atrás de sensitivos à força. Então faz sentido ele responder o chamado, tudo bem, do Grogu. Então o Luke nesse ponto, tudo bem, treinou a Leia, tá, como a gente também viu nos filmes, tá, tudo bem, mas ele tá atrás de ver, tá, de sensitivos à força para fundar a sua nova academia Jedi, e é o que a gente pode ver. Agora, entre rumores, gente, rumores eu tenho escutado muita coisa. O que parece mais certo para mim dos rumores que eu escuto por aí, do pessoal de Star Wars, é que eles estão usando o Mandaloriano para testar personagens para ver o que funcionaria numa série solo. Já teve rumor de série pra Ahsoka, já teve rumor de série pro Boba Fett, todos que apareceram, tudo bem? E tem muita gente falando que eles queriam fazer uma animação com o Luke Skywalker.
Já outros estão falando que vai ser live action o Sebastian Stan, que fisicamente lembra muito um jovem Mark Hamill, tudo bem? Seria o Luke Skywalker dessa geração aí que vai fazer uma série para ele sobre a fundação do seu templo Jedi, da sua academia Jedi. Sinceramente, eu acho essas três possibilidades fantásticas, eu acho que eles tinham que trabalhar as três possibilidades. Aliás, já que eu tô falando de rumor, outro rumor que eu escutei é que o pessoal da Lucas, da Disney mesmo, tá dando meio que as chaves pro Filoni e pro Favreau, que a Kathleen Kennedy tem cada vez menos poder dentro da Lucasfilmes, apesar dela estar capitalizando um pouco em cima do sucesso do Mandaloriano, ela tem cada vez menos poder e que eles querem lançar pro Disney Plus cortes especiais da trilogia Disney que encaixariam melhor com o universo que o Filoni e o Favreau tá criando para o Mandaloriano e para expandir o universo de Star Wars. Se isso é verdade, eu acho que tá certo. O próprio Brian Johnson, que filmou o episódio 8, lá, o Último Jedi, falou que ele tinha coisa de 20 minutos do filme que ele cortou para não ficar muito longo. Por quê? Porque o Luke fala que ia dar 3 ensinamentos para Rey e ele acaba só dando 2. Tem todo um ensinamento que a gente não viu. Sem falar que os rumores é que tem coisa de mais 40 minutos de Rise of Skywalker, o episódio 9, que foram cortados, finais alternativos, participações diversas de Fantasmas da Força, inclusive com o Hayden Christensen, tá? Então, tudo isso a gente pode acabar vendo. E eu acho que se eles forem fazer isso, que estão falando que é lá para 2022 que vai acontecer de aparecer na Disney Plus esses cortes, e vai encaixar melhor com o universo, faça. Isso não é nenhuma novidade no universo Star Wars. Quantas versões dos filmes originais a gente viu? Então façam. Sinceramente, a trilogia Disney não deu certo. Ela começou com filmes de 2 bilhões, terminou com 1 bilhão. Fernando, 1 bilhão é muito dinheiro. Sim, 1 bilhão é muito dinheiro. Mas era para estar fazendo 2. Isso que vocês têm que entender. Ela foi perdendo dinheiro. E por os filmes serem absurdamente caros, custa coisas de 400 milhões, 500 milhões até com promoção e o que seja, que eles não falam pra gente direito, é possível que o lucro desses filmes tenha sido diminuto. O original, lá, o primeiro deles, o 7, sem dúvida, teve uma bilheteria de 2 bilhões, um orçamento que falaram de 350, então sem dúvida nenhuma deu um lucro absurdo pra Disney, assim como o Rogue One. Mas o filme do Solo perdeu muito dinheiro pra Disney. E tanto o Último Jedi quanto o Rise of Skywalker foram filmes muito caros. E eles receberam de bilheteria não tanto quanto poderiam ter recebido. Então eles meio que foram um fracasso interno. Então Mandaloriano é visto por muitos, inclusive eu, tá? Como uma esperança para eles reestruturarem o universo. E se eles reestruturarem de uma maneira que traz mais sentido para aqueles filmes, que melhore aqueles filmes, que dê dicas do Imperador, que dizem que vai ser os plots do episódio aí que teremos, tá? Pra frente do Mandaloriano, dicas de como o surgimento da Primeira Ordem e outras coisas, eu quero ver que façam, que construam, que melhorem. Quem não quer que melhore aquilo, gente? Os amantes do filme 8 não gostam do filme 9. Os amantes do filme 9 não gostam do filme 8. Tem gente que não gosta desde o 7. Se eles conseguirem trazer uma visão coesa para aquilo, que façam. Que façam, gente. Então é isso aí, gente. Teve alguma coisa que eu não expliquei? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas, gente, é uma série complexa, tá? Se tiver alguma coisa, deixa no comentário. Se eu souber responder, eu respondo. Eu não tenho todas as respostas. É verdade, eu sou um grande fã de Star Wars, adoro Star Wars, por isso que eu falo todas essas coisas, tá? Mas, se vocês quiserem ver essas séries de animação que eu falei, tá tudo no Disney Plus, dublado, super legal. Então é isso, gente. Curte, compartilha, comenta, tá? Gente, a Nova Frota tá apoiando a campanha do Asilo dos Velhinhos da Irmã Alice para conseguir juntar dinheiro para comprar presentes para os velhinhos nessa época do ano. Então, se você puder, ajuda. As informações estão na imagem aí para você conseguir ajudar a campanha lá do Star Trekkers, tudo bem? E é isso aí, eu vou ficando por aqui, gente. This is the way, que a força esteja com vocês, o que vocês quiserem, tá? Falou, galera!